Olá, alunos! Estamos de volta com mais um vídeo com uma questão da ESAF, provinha de 2016 da ANAC. Vamos à leitura, uma questão do Windows. Assinale a opção correta relativa ao Windows. Letra A. Implementa um mecanismo de gerência de memória estendida por concatenação. Letra B. Prescinde do mecanismo de gerência de memória virtual. Letra C. Implementa um mecanismo de gerência de memória virtual por paginação. Letra D. Ajusta um mecanismo de gerência de memória dedicada por clusterização. Letra E. Implementa um mecanismo de gerência de contextos virtuais por clusterização. Bem, nessa questão, o que a ESAF queria testar contigo, queria observar, era justamente se tu conhecia como o Windows trata a ideia da sua memória virtual. A memória virtual dentro do Windows é uma memória adicional justamente para os casos onde é necessário mais memória além da própria memória principal. Porque a memória principal, basicamente aí formada pela memória RAM, é aquela responsável por manter os dados que estão em execução no sistema. E muitas vezes o sistema precisa alocar mais espaço para armazenar dados em relação às informações que estão sendo processadas. Então ele aloca isso numa memória adicional chamada memória virtual. E quem gerencia o uso da memória virtual é o Windows, mas ele vai gerenciar o uso dessa memória virtual num processo que nós chamamos de paginação. Por isso que muitas vezes a gente ouve falar que o Windows possui a sua memória paginada. O que é a memória paginada do Windows? É a sua gerência sobre a memória virtual. Memória virtual, então, é uma memória adicional além do espaço da memória principal, que o próprio sistema operacional Windows gerencia por paginação. Por isso que ele acaba chamando a memória virtual de memória paginada, porque o gerenciamento do Windows sobre essa memória virtual é chamado de paginação. Então observa aqui, a resposta certa para essa questão é a letra C, porque era a única que dava esse indicativo teórico de que o Windows chama a sua memória virtual de memória paginada. Observa, só a letra C dava esse indicativo. Letra C, então, implementa um mecanismo de gerência de memória virtual por paginação. Certíssimo a resposta da letra C. O que a ESAF queria que tu pegasse como conhecimento até para próximas provas em relação a essa questão é entender que o Windows chama a sua memória virtual de memória paginada. Quem tivesse esse conhecimento já matava a charada dessa questão. Porque às vezes a gente olha a questão da ESAF e parece ser muito técnica. E muita gente diz, é muito técnica, mas se pegar a essência do que é certo em cada resposta, tu vai ver que nas questões que eram certas, de fato tu consegue chegar rápido à resposta. Por exemplo, em questões sobre DLL, que a gente já viu em outra questão, biblioteca de vínculo dinâmico. Quem soubesse disso chegava à resposta. Aqui também, souber a essência, quer dizer, a memória virtual que é gerenciada pelo Windows é conhecida como memória paginada, eu saberia responder então que a letra C é a certa, porque diz implementa um mecanismo de gerência de memória virtual por paginação. Essa é a resposta, a letra C. Não esquece desse aprendizado para a tua prova. Ok, pessoal? Legal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. E também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!